Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: "Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Ao ouvir isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes." E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar e abraçar a todos vocês, amigos ouvintes. Estamos iniciando uma nova semana e peço a Deus que abençoe a todos vocês e lhes conceda uma ótima semana. E a semana será ótima não tanto porque tudo vai bem, também isso, claro, mas acima de tudo porque será uma oportunidade grande para nós fazermos o bem, espalharmos o amor, otimismo, apesar de tantos problemas e dificuldades, através do nosso sorriso e do nosso carinho, nós podemos criar sempre um ambiente gostoso de se viver para todo mundo. Hoje nós fizemos a leitura do Evangelho de Mateus, porque a liturgia da nossa igreja celebra São Mateus. Mateus, esse mesmo que acabamos de ler no Evangelho, que foi chamado por Jesus para fazer parte do seu grupo e que depois escreveu esse Evangelho, o primeiro Evangelho que nós encontramos aqui no Novo Testamento. A cena que acabamos de ler no próprio Evangelho de Mateus, a cena é insólita. Para os setores mais religiosos de Israel, um escândalo inadmissível. Jesus está em casa de Mateus, sentado à mesa com os seus. Mas não estão sós. O Evangelho diz que muitos publicanos e pecadores vêm ao banquete e sentam-se com Jesus e os seus discípulos. Jesus está mergulhado no ambiente de pecadores. O relato assinala que são muitos. Todos se sentam à mesa, à mesma mesa, misturados com os discípulos. Gente que não presta, como nós diríamos hoje, sentada à mesma mesa de Jesus com os seus discípulos. Vocês imaginam uma igreja de católicos misturada com tantas pessoas que muitas vezes a gente despreza, considera pecadora, que não presta. Não vou identificar, você já pode imaginar.
A acusação dos setores mais religiosos é imediata. Imagino aqui quantos destes nossos irmãos conservadores, chamados assim conservadores, que criticam o Papa, criticam os nossos bispos, os padres, que se comprometem com os pobres, acusando-os de política, que a igreja não deve se meter nessas coisas, mas só para rezar. Olha, acontece a mesma coisa. A acusação destes setores mais religiosos com Jesus é imediata. Por que é que Jesus age de maneira tão escandalosa? Eu hoje diria, por que é que estes padres e bispos se metem em política quando defendem os pobres e defendem a justiça? Os pecadores são pessoas indesejáveis, desprezadas, causa dos males, porque o povo eleito está passando. O melhor é excluir os que não vivem de acordo com a lei de Deus. Como se permite um homem de Deus acolhê-los de forma tão amistosa? Jesus não faz caso das críticas. Todos estão convidados para a sua mesa, porque Deus é de todos, também dos excluídos pela religião. Estas refeições representam o grande projeto de um Deus que oferece a todos a sua salvação. A sua misericórdia de Pai não pode ser medida nem explicada pelos homens da religião. Jesus responde às acusações descobrindo a profundidade da sua ação. Em primeiro lugar, a sua forma de olhar os que, por razões diferentes, não vivem à altura moral dos que agem de acordo com o prescrito. Eles vê como doentes, mais vítimas do que culpados, mais necessitados de ajuda que de condenação. Assim é o olhar de Jesus. Em segundo lugar, o seu modo de os acolher. E ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que tem necessidade não é de um mestre da lei que os julgue, mas de um médico amigo que os ajude a curar-se. Assim se via a si mesmo, não como juiz que dita sentenças, mas como um médico que vem procurar e salvar os que se encontram perdidos. Este comportamento não é a atuação simpática de um profeta bom. Revela como Deus é. Por isso disse Jesus, deixai-vos de acusações e aprendei do meu agir, o que significa as palavras de Oséias. Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Se não aprendemos de Jesus que a misericórdia para Deus é sempre prioritária, falta-nos algo essencial para ser seus discípulos. Uma igreja sem misericórdia é uma igreja que não segue as pegadas de Jesus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.